depressão. Poderia chamar ela de melancolia da alma, falta de ânimo, falta de alegria e de motivação para viver. A depressão é a principal causa de suicídio e é sobre ela que quero falar nesse momento. Uma doença que atualmente cerca de 6% da população brasileira convive diariamente. Muitos não procuram ajuda no começo, pois é muito discriminado. A doença é encarada por alguns como frescura, até mesmo dentro da família. Mas é um assunto sério e que tem ceifado vida de milhares de pessoas. Pessoas chegam ao estado depressivo por N fatores, mas as frustrações, sejam elas em relacionamentos amorosos ou conjugal, nas finanças ou carreira, para além de traumas da vida ou perdas significativas, são as causas mais comuns que levam as pessoas a se deprimir. Os pensamentos negativos em relação a si, ao ambiente à volta e ao futuro é um padrão de comportamento que se repete nos doentes, para além de um sentimento de vazio e de propósito de vida. As experiências negativas da vida quanto a objetivos que um dia já foram a motivação de viver produzem um estado de desânimo. Não há motivo para tentar novamente, falta motivação então para viver. Por isso, vai a pergunta, a primeira delas: o que te levou até aqui? Te motivando e dando razão à sua vida até os dias de hoje. Comprar uma casa de praia, fazer uma viagem, conhecer novos lugares, conhecer uma pessoa ideal para um relacionamento feliz, aquele emprego dos sonhos. Tantas coisas podem ser o que te motiva, mas será que essa motivação é sustentável ao longo da vida? Será que ela é um propósito de vida? Essa pergunta eu te faço. Na juventude, todos os sonhos da vida, objetivos de consumo, são os combustíveis e a motivação das pessoas que trabalham, lutam e se sacrificam em prol de alcançar aquela meta pessoal. Essa pessoa que coloca sua motivação de viver nesse tipo de objetivo, certamente criará um sentimento de frustração se não alcançar a meta pessoal. Ou por vezes, quando alcança, surge um sentimento ainda pior, ao perceber que nada mudou quanto ao estado anímico e a felicidade. Por quê? Constata que não há felicidade nenhuma e nenhum prazer em ter objetos ou ser de um determinado posicionamento social. E isso frustra, decepciona. Não estou aqui dizendo que não podemos ter sonhos de consumo para obter coisas ou cargos ou posições. O que quero dizer é que isso não é o suficiente para satisfazer a nossa vida, não pode ser o nosso propósito de vida, é muito raso e superficial. Pesquisas indicam que quem tem um bom posicionamento social e qualidade de vida e bens e sofre perdas é mais propício a suicidar-se do que aquele que vive por toda a vida passando dificuldades e limitações. O relacionamento com a pessoa ideal não deu certo? O emprego dos sonhos acabou. O sonho de consumo pode ter virado pesadelo pelas dívidas. Frustrações que podem deprimir, são alguns exemplos que eu dei. Mas por que essas coisas que deveriam ser acessórias a você tornaram-se a sua motivação de viver? Para o Mestre Jesus, enquanto esteve nessa terra, a real motivação de viver era fazer a vontade de Deus, o Pai. Certa feita, quando um de seus discípulos perguntou sobre o que comeria, ele respondeu: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." No Sermão da Montanha, o sermão mais conhecido do mundo, Jesus disse uma das frases mais importantes sobre a verdadeira motivação de viver: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas." Ele nos assegura que quando buscamos primeiro fazer o que é a vontade do Pai, o reino e governo de Deus, então as outras coisas que são acessórias serão acrescentadas. E então não nos preocuparemos com os problemas financeiros, com os problemas deste tempo, através do depósito de nossa confiança no nosso Pai Celestial. Depositando toda a nossa fé, temos o antídoto para o estresse, para a ansiedade. O Brasil é considerado o país com a maior percentagem de pessoas ansiosas no mundo.
Vivemos uma geração de pessoas ansiosas que não conseguem esperar nada, descansar em nada. Diante disso, questiono: será que temos em quem confiar? Será que então temos confiado em Deus como cristãos? Em Salmos número 125 está escrito: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não é qualquer tremor, não é qualquer dificuldade que deixará você instável. Você é um monte firme, uma rocha quando confia em Deus. Diante das dificuldades e tristezas da alma, o salmista Davi recorria à oração a Deus. No Salmo 42 está registrada uma linda oração: direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás então abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E então ele responde a esse questionamento: espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. No Salmo 30, verso 11, ele canta: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. No Salmo 116, com a consciência do risco que é viver em estado depressivo, acertadamente ele salmodiou: tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar. Quando você deposita sua fé em Deus, em orações e súplicas, então você é capaz de passar por diversos terremotos e ventos. O apóstolo Paulo sabia literalmente o que é isso, e por esse motivo escreve a Epístola aos Filipenses no capítulo 4 e verso 12, um dos versos mais conhecidos do nosso Novo Testamento. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Na epístola de 2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo também instrui aos irmãos: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dias após dias, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, transitórios dessa vida estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Ele está falando dessa vida, mas o que não se vê é eterno. Então, nenhum sofrimento dessa vida pode nos tirar da nossa motivação espiritual, que é ela que deve ser a nossa motivação de viver. Vemos claramente que nenhum problema do plano material e físico conseguia abalar a confiança e estabilidade que Paulo tinha no plano metafísico da fé. A receita para tal confiança estava claramente no que ele mesmo ensina também em Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Ei, verbaliza, fala para Deus o que você está precisando, o que você está sentindo. E aí ele continua: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Além então de instruir os irmãos a depositar a confiança no Pai, o apóstolo Paulo nos direciona a forma como devemos pensar. A psicologia estabelece que, como padrão, aqueles que são acometidos pela depressão têm uma visão distorcida do mundo. Eles veem o mundo com as lentes da negatividade, sendo o óculos e moldura da visão do futuro as experiências negativas do passado, impedindo com isso que o novo de Deus chegue. Então é determinante para a nossa alegria, felicidade e predisposição para encarar a vida a visão a qual temos sobre o futuro.
E eu pergunto, uma segunda pergunta nesse momento: qual a sua visão sobre o futuro? Quando não sabemos o que nos aguarda, o que nos sucederá, vivemos uma agonizante expectativa que consome energias no plano físico, no plano da alma. Talvez a sua tristeza está em uma perda. Jesus disse no Sermão da Montanha: aos que choram serão consolados, e que no novo céu e na nova terra, em seu reino celestial, não haverá morte nem dor. A palavra de Deus nos convida a falar com Deus nos momentos difíceis. Em Salmos 50, verso 15, está escrito: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ele ainda nos deixou uma promessa, Cristo Jesus, de que irá ressuscitar os que morreram, e viveremos com Ele na eternidade. E nos discipulou quanto conforme está escrito em João 14,6, que Ele é o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Essa promessa é bem explicada pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, que diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Entre tantos motivos para a depressão, há ainda a solidão. É bem verdade que muitas vezes nos sentimos só. Essa solidão leva a uma profunda tristeza. Mas lembre-se, Deus nunca deixará você só. Em Isaías 49, versículo 15 está escrito: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. O Senhor Deus está falando com você hoje. Ele não esqueceu de você. Pode ainda uma mãe. É muito difícil uma mãe esquecer de um filho. Quem é mãe sabe. Agora ele diz que ainda que ela se esquecesse, ele não esqueceu de você. Quando o povo israelita temeu diante das promessas que Deus deu a eles, em Deuteronômio capítulo 31 e versículo 80, Deus disse através de Moisés: o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. E assim como ele foi com aquele povo, o povo de Israel, ele é contigo. Nós somos povo santo, geração eleita, e nós somos participantes pela fé como povo santo de Deus. Por isso, Deus é conosco. Em Isaías 41, versículo 9 também diz: tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor, Ele abraça quem é teu filho. E com certeza é muito edificante sabermos que temos um Pai onipotente que zela por nós e que tem um lugar junto a Ele na eternidade. Mas talvez nesse momento você pode me dizer: eu já não sou servo, estou afastado do Evangelho, praticando coisas erradas, e Deus não me ouvirá, não terei o auxílio dele. O diabo nesse momento deve estar dando gargalhada, deve estar gostando de você estar pensando isso, porque ele é o acusador de nossas mentes e sempre causará separação entre nós e o Pai Celestial. Esse é o objetivo dele. O objetivo dele é nos fazer pecar, é justamente nos afastar de Deus. Mas Deus nos deu o seu Filho Jesus para que nele possamos conhecer o caminho para nos reconciliarmos em amor, em justiça, convertendo-nos de nossos pecados. O salmista Davi, quando chegou a um momento que estava em pecado, precisava do perdão de Deus,
ele escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia sobre o perdão. É o Salmo 51, que está escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Então purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo um júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão a ti. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, Senhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável e reto. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer-te. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores também se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Que salmo lindo! O salmista Davi consegue aqui incorporar toda a sinceridade, ele traz toda a sinceridade em um salmo só, de um coração arrependido, um coração que se converte e que quer abandonar as velhas práticas. E o perdão de Deus, quando alcançou o coração de Davi, ele se enche de alegria. A alegria de ser participante com Deus do seu amor é a motivação da nossa alegria, mesmo em momentos de dificuldades. Se você estava pensando em tirar a sua própria vida, e esse vídeo de alguma forma te trouxe encorajamento para prosseguir, confiando em Deus, comente então abaixo, é muito motivador para nós. Se você puder, compartilhe para um amigo. Você deseja jogar fora a sua vida, se deseja acabar com ela, tem uma proposta: doe sua vida para Deus. Jesus disse que precisamos morrer para o mundo e viver para Ele. Ele te convida hoje, através desse vídeo, para que morra para seus desejos e venha viver o propósito dele para você. Doe sua vida a fazer ao bem aos órfãos que não tem quem abraçar. Doe sua vida aos famintos que precisam da ajuda para que possam comer. Doe sua vida aos idosos em lares de repouso que convivem com a solidão. Doe sua vida a apoiar os presos que não têm em quem confiar. Ponte de pé, há um propósito de Deus para você nesse mundo. O salmista Davi pede a Deus que devolva a ele alegria e apague as suas transgressões, e então ele ensinará justiça aos que estão de fora do caminho. Esse é o verdadeiro sentido da reconciliação com Deus. O amor de Jesus é o propósito que nos faz levantar a cada manhã e que jamais te decepcionará. Pessoas podem te decepcionar, mas o Evangelho, as boas novas de Cristo, jamais, jamais. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.